Duas pessoas comprando Bitcoin no mesmo dia, no mesmo preço, no mesmo horário. E no final da história, uma ganhou muito dinheiro e a outra perdeu muito dinheiro. Você acha que isso é possível? Pois eu te digo que isso é a coisa mais normal do mundo no mercado financeiro. E quando eu digo mercado financeiro, eu estou falando aqui qualquer mercado. Mercado de criptomoeda, mercado de ações, todos os mercados, bolsa de valores. Ah, eu estou comprando um ativo aqui hoje, o outro está comprando o mesmo ativo. No final da operação, um ganhou muito dinheiro e o outro perdeu dinheiro. O problema quase nunca é o ativo. O problema quase nunca é a moeda. O problema é a forma com que cada um investiu o seu dinheiro. Enquanto um comprou porque ele ouviu as notícias, ele ouviu falar que Donald Trump ele abriu o Estreito de Hormuz e depois dessa informação o mercado vai dar um bar. E o cara pega o dinheiro dele e ele compra tudo em ações, quer seja em Bitcoin, quer seja em altcoin, quer seja em outro ativo fora do mercado de criptomoeda. Ele pegou todo o dinheiro dele e ele colocou em um único ativo. Já o outro camarada, olha que coisa sinistra, rapaziada. Olha que coisa insana. O outro camarada, ele fez uma análise fria do que está acontecendo no mercado e ele tomou uma decisão de entrar baseado em análises técnicas, análises gráficas, e ele fez a entrada dele no mesmo tempo que o outro fez. Só que a diferença é que ele não entrou com o capital inteiro. A diferença é que ele entrou, suponhamos, com 20% do capital dele. Percebe? Que ele entrou com 20% do capital dele, ou 30% do capital dele. Passado-se uma semana, aquele ativo despenca 30%, quer seja Bitcoin, quer seja altcoin, quer seja na bolsa de valores tradicional, o mercado ele vira. E aí o mercado semana seguinte caiu 30%. O primeiro investidor que injetou o dinheiro dele no mercado baseado em informações, ele vai ficar desesperado, porque ele pegou tudo que ele tinha e colocou em um único ativo. O outro camarada que fez aquela análise fria do mercado, independente das informações, independente de mais nada, ele fez aquela análise contundente do mercado. Ele vai olhar pro ativo que caiu 30% e ele vai comprar mais ativo. Ou ele vai comprar, olha, presta atenção nisso aqui, ou ele vai comprar mais daquele ativo, um exemplo, Bitcoin. Bitcoin caiu 30%, ou ele vai comprar mais Bitcoin, ou ele vai ficar super sossegado porque o patrimônio dele tá protegido. Ele gastou do dinheiro separado para investimento, ele gastou às vezes 20% no ativo, 30% ele tá tranquilo, ele tá super de boa. Passado-se mais algum tempo, aquele camarada que estava no negativo 30%, ele vende no desespero. Ele vendeu no desespero. Só que o outro camarada que comprou baseado em análise, ele entende o ciclo. Ele entende que aquilo era momentum, era momentâneo. E ele ficou na dele. O que o mercado fez? O mercado voltou tudo e começou a disparar. Mas o outro já vendeu com 30% negativo. E aí você vai virar pra mim e vai falar assim, Luciano, isso aí é a história da carochinha, tu tá contando. Eu tô dizendo que eu já fiz isso. Eu tô usando eu como o cara que fez a merda, a cagada, pra te ajudar. Então pega papel e caneta, senta e anota o que eu vou dizer daqui pra frente nos próximos minutos desse vídeo. E se você sair desse vídeo, tu é iniciante, tu tá saindo consciente que tu tá perdendo dinheiro no mercado e que tu vai continuar perdendo dinheiro no mercado. Agora, se tu quer aprender a como não perder o teu dinheiro, fica até o final desse vídeo. Então eu vou começar pelo erro que faz a maioria das pessoas perderem dinheiro. Bom, quando uma pessoa conhece o mercado de criptomoedas, conhece o Bitcoin, a primeira coisa que ela pensa, qual moeda que vai estourar? Então ela começa a pesquisar sobre moedas promissoras. A pesquisa dela do Google e do YouTube é só isso. Quais são as melhores altcoins? Quais são as moedas mais promissoras? Quais são as moedas que estão com projeção de crescer 1000%? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa deveria ser: como eu devo fazer para não perder dinheiro? Porque antes de pensar no lucro, você precisa aprender a permanecer vivo no mercado. Agora, imagina duas pessoas comprando Bitcoin no mesmo preço e no mesmo dia. Vamos analisar essas duas pessoas. Uma fez uma análise do mercado
mercado e comprou somente uma parte do seu capital de Bitcoin. Já a outra, ela pegou todo o patrimônio dela e comprou tudo de Bitcoin. Uma semana depois, o Bitcoin cai 30%. Ah, Luciano, que isso? Bitcoin cai 30%. Pessoal, olha o gráfico e você vai ver que o Bitcoin na última semana ele chegou a cair 30%. A primeira, permanece tranquila. Por quê? Porque ela investiu apenas uma parte do patrimônio dela em Bitcoin. O Bitcoin caiu, ela tá tranquila porque foi só uma parte do dinheiro dela. Ela pode optar por comprar mais um pouquinho abaixo, entendeu? Se ligou na ideia? Ela pode comprar mais um pouquinho abaixo ou não. Ou ela pode ficar sossegada porque ela não investiu todo o patrimônio dela no Bitcoin. Já a outra, que comprou no mesmo dia que o primeiro, começa a ficar desesperado. Por quê? Porque pegou todo o seu capital e colocou em uma única moeda. Ela pegou todos os ovos e colocou em uma única cesta. Agora você percebe que foi a mesma moeda, no mesmo preço e no mesmo dia. Qual a diferença entre um e outro? A mentalidade. O teu lucro começa quando a tua mentalidade de investimento começa a mudar. Porque o primeiro foi na euforia e colocou todo o dinheiro dele no Bitcoin. O segundo fez uma análise contundente e colocou apenas uma parte do dinheiro dele no Bitcoin. A segunda forma de você ter lucro no mercado de criptomoeda é parar de procurar moedas que vão explodir. Rapaziada, a internet ela tá cheia de promessa. Pessoas falando que o Bitcoin vai chegar a 200 mil dólares até o final do ano. Essa moeda aqui é o novo Ethereum. Essa moeda aqui é o novo Bitcoin. Essa aqui vai fazer 100 vezes mais. E aí, pessoal, esses títulos eles chamam a atenção. Esses títulos eles chamam muito a atenção. São chamados títulos pesquisáveis. Quando as pessoas elas colocam no título aquela frase: como aumentar o seu capital 1000 vezes. Mas também esses títulos, esses vídeos, eles fazem muita gente perder dinheiro. E por que as pessoas perdem dinheiro? Porque elas deixam de analisar o que realmente importa em uma moeda. Por exemplo, quem criou a moeda, qual é a equipe que está por trás da moeda, porque às vezes é a equipe anônima. A moeda tem liquidez? Qual é a utilidade real dessa moeda? Ela ajuda uma blockchain? O que essa moeda faz? Pessoal, existem moedas que não servem para nada. E aí é um ponto-chave que você precisa mudar na tua mente. Guarda isso que eu vou dizer para vocês. Investir é tomar decisões baseadas em análises. Não é simplesmente, porque eu ouvi que essa moeda aqui é muito promissora. Você pegar o teu dinheiro e colocar naquela moeda. Eu digo isso, pessoal, meio que revoltado com isso. Por quê? Porque eu já caí muito nesses golpes. Eu já comprei altcoin que eu perdi foi meu dinheiro. Eu joguei meu dinheiro lá e fui embora. Porque eu não estudava o mercado. Eu simplesmente ouvia as notícias e comprava baseado em notícias. E falava, uma hora vai subir. Uma hora vai subir, uma hora vai subir. E nunca subia. Na verdade, algumas até morreram, porque o que eu comprava de altcoin era demais. Então eu vou listar aqui 4 princípios que todo investidor ele precisa ter para ter lucros no mercado. Então, vamos para o primeiro princípio. Eu coloco esse como primeiro princípio, porque eu acho que é algo fundamental e eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre o fato de eu ter perdido 30 mil reais em uma única operação. Então, o primeiro fundamento para você ganhar dinheiro no mercado é gerenciamento de risco. Pessoal, sinceridade, quando eu comecei a investir, eu achava que esse negócio de gerenciamento de risco era balela. Era papo de você colocar o teu dinheiro ali para tomar um stop e o mercado subir. Toma ele stop, o mercado sobe. E eu não sei se você já viveu isso, porque eu já vivi muito isso. Eu entrava na operação, colocava um stop loss, a moeda descia, me estopava e subia. Então o que eu fiz? Eu parei de usar o stop loss, parei de usar o gerenciamento de risco. E isso me custou muito caro. Então, depois que eu perdi muito dinheiro no mercado, eu comecei a entender o mercado. Todo investimento que você faz, você tem que ter um gerenciamento de risco. Você precisa saber aonde você vai entrar, aonde você vai sair e aonde você quer ganhar, até onde você quer ganhar. Se você não tiver essas metas traçadas, se você não tiver esse objetivo traçado, você vai perder muito dinheiro no mercado. Segundo fundamento que eu acho muito importante para todo iniciante, e ele precisa ter, e esse fundamento é essencial, é conhecimento. Conhecimento de quê, Luciano? Você tem que conhecer o que é uma blockchain, você tem que conhecer o que é o Bitcoin, para que serve o Bitcoin,
Você tem que entender os ciclos do mercado, ciclo de alta, ciclo de baixa. Se você operar contra o ciclo, você vai perder dinheiro, meu filho. Então você tem que adquirir conhecimento para depois que você adquirir conhecimento, você operar. Se você não tem ainda conhecimento, não opera. O terceiro pilar, preste atenção nesse terceiro pilar, como que os 4 pilares que eu vou citar aqui, o primeiro eu já citei, gerenciamento. Segundo, conhecimento. Eles estão todos entrelaçados. Terceiro pilar, paciência. E calma, eu sei, todo mundo quer ficar rico. Eu quero ficar rico. Na verdade, eu quero aumentar muito mais o meu patrimônio. Só que se você não ter paciência, além de você não ficar rico, além de você não aumentar o seu patrimônio, você vai perder dinheiro no mercado. E aí tem uma frase que eu costumo carregar comigo. O mercado raramente costuma recompensar quem tem pressa. Normalmente as melhores oportunidades do mercado só consegue pegar quem tem paciência. Percebeu como é que a paciência ela tá muito entrelaçada nos fundamentos que eu citei aqui? Gerenciamento de risco, conhecimento, paciência. E olha como o quarto fundamento ele está muito entrelaçado com os outros 3. O quarto fundamento é o controle emocional. Está muito conectado com paciência, mas controle emocional vai a muito além de ter somente paciência. Por exemplo, uma pessoa que tem medo, ela vai perder a oportunidade de entrada no altcoin ou no Bitcoin porque ela está com medo de entrar. Percebeu? Uma pessoa que tem medo, ela não entende o ciclo porque todos os outros fundamentos ela também não tem, ela vai entrar no altcoin às vezes na hora certa e o medo de perder vai fazer ela sair na hora errada. Por que você tem que também controlar o teu sentimento? Porque não é só o medo que paira a mente de todo investidor. A ganância é outro sentimento que também está dentro da gente. Quem é que não quer ter dinheiro? Quem é que não quer ter carro? Quer ter casa? Então o sentimento às vezes de ganância vai fazer você devolver para o mercado todo o lucro que você fez. Talvez até além de dar o teu lucro, vai dar até parte do teu capital. Tudo por causa da ganância. Então, pessoal, o que eu, Luciano, faria se eu estivesse iniciando hoje no mercado? Eu seguiria exatamente esses 4 fundamentos que eu acabei de citar. A primeira coisa que eu faria, eu começava a estudar sobre investimento. Eu começava a estudar sobre o que é o Bitcoin, como funciona uma blockchain. Eu começava a estudar sobre gerenciamento de risco, qual é a melhor forma de eu usar o meu gerenciamento de risco para eu não entrar na hora errada, porque se você entrar na hora errada, você vai botar o teu gerenciamento de risco, ela vai pegar, vai te estopar, depois vai subir. Então eu estudava sobre gerenciamento de risco, controlava o meu psicológico, estudava o meu psicológico para eu me entender, para depois eu começar a investir no mercado. Porque o objetivo principal, pessoal, não é você dobrar o teu capital em um mês. O objetivo principal é você permanecer vivo no mercado durante anos. E quando eu digo mercado, eu não estou dizendo somente no mercado de criptomoeda. Isso serve para Forex, isso serve para o mercado de ações, isso serve para a Bolsa de Valores brasileira, isso serve para todos os mercados. Se você investir em conhecimento, gerenciamento de risco, entender o que você está investindo, qual ativo, qual a liquidez daquele ativo, se você entender isso, isso serve para todos os outros mercados. Se você quer ter lucro em criptomoedas, rapaziada, para de procurar atalho, para de tentar achar uma fórmula mágica, começa a desenvolver habilidade, disciplina, começa a desenvolver paciência, começa a desenvolver controle emocional, porque no final das contas, os investidores que vencem não são aqueles que tiveram sorte. Os investidores que vencem são aqueles que permaneceram por mais tempo no mercado. E agora eu quero saber de você, qual foi o maior erro que você já cometeu no mercado de criptomoedas? Escreve aqui nos comentários e eu vou fazer questão de ler um por um. E outra coisa, eu tenho deixado enquete lá na minha comunidade e baseado nas enquetes eu vou produzir mais conteúdos para ajudar você que está começando nesse mercado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para que eu possa produzir mais vídeos e mais conteúdos como esse. Até a próxima!